Muito bem, gente, aqui é Padre Joãozinho, você está na TV Evangelizar e este é o programa Rema. Rema é uma palavra inspiradora, mostra a direção, o caminho. E você já sabe, nós sempre trazemos pessoas que estão caminhando para algum lugar, que tem uma meta ou algumas metas e tem palavras bem claras e podem nos ajudar a discernir a palavra inspiradora da sua vida. Ele já esteve aqui, nos contou a história desde a sua inspiração, tanto no céu, a sua fé católica, quanto na terra, a sua origem lá no Japão. Ele é Francisco Hirota. Boa noite, Sr. Francisco. Boa noite, muito prazer estar aqui com você. Muito bom ter a presença aqui nesse programa de gente que trabalha com resultados, não é? Nós conversamos muito sobre sua vida, sua origem, seus empreendimentos e a sua convicção de um empreendedor de fé no programa que já tivemos. Agora me ficaram algumas dúvidas, não é? Jesus diz assim, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, não é? Como é que o senhor Francisco Hirota junta, consegue rezar o Pai Nosso, que diz, o Pai Nosso está no céu e o pão nosso está no supermercado Hirota? Como é que dá para juntar o Pai e o pão? É muito difícil, Padre Joãozinho, essa dualidade, né, que a gente vive. E é necessário uma convicção, uma prova constante de que você está no caminho certo, porque muitas vezes bate essa dúvida mesmo, que você é questionado, principalmente pelos resultados. Você tem que provar que você está 24 horas gerando resultados. E pagando imposto. Pagando imposto, que hoje ser empreendedor no Brasil é um dos maiores desafios de qualquer ser humano. Então a gente tem que dar emprego, gerar lucro, ter tempo. Quantos funcionários tem essa rede Hirota de supermercados? Em torno de 2.000 funcionários. 2.000 funcionários. Eu administro a Associação de Uniana Brasil Meridional, que tem as faculdades, eu sou presidente da mantenedora, e nós temos cerca de 700 funcionários, então eu multiplico por 3 e já sei quanto que o senhor paga dia social. São 2.000 problemas, né? Que a gente tem que administrar. Gente, tudo é de baciada. É baciada de fornecedores, é baciada de cliente, baciada de funcionário e baciada de problema. Então, tudo para nós é de baciada. Então, se a gente não souber administrar num atacado, mas tratar individualmente as pessoas, cada um é diferente, tem que fazer a administração geral pelo atacado, mas não esquecer a individualidade, o desafio de cada pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. E é diferente um administrador de fé de um administrador focado só no lucro? Completamente diferente. O senhor percebe isso? Nossa, totalmente diferente. Os executivos que vêm de fora estranham muito o ambiente do Hirota. Ah, sim? Muito. Inclusive, muitos não ficam. Porque quem nasceu para ser água doce não consegue viver na água salgada. Como é que é isso? O cara nasceu baseado em resultado. Gerar resultado, ganhar dinheiro proporcional ao resultado que gera. Aí chega no Hirota e fala, o resultado é importante sim, mas tratando bem as pessoas. Tratando melhor ainda os clientes. Então, você tem um conjunto de resultados. Não é só o resultado financeiro. E tem que ter um equilíbrio nisso. E muitas vezes vem pessoas que não estão muito preocupadas com o lado social. O equilíbrio no relacionamento é muito avassalador em termos de atitudes, menospreza as pessoas, agride o senhor acha que moralmente. Depois que o senhor consegue construir, e eu sou cliente do Hirota, eu sei do que eu estou falando. Testemunho, então. Eu sou cliente, e eu observo muito, né? Eu vou aqui, vou ali, estou morando em São Paulo, e quando se chega dentro de uma loja, de um supermercado, de uma unidade Hirota, a gente percebe que tem
aquela música que o Padre Marcelo gosta, há um clima todo diferente, alguma coisa tem de diferente. Ainda que as pessoas não tenham necessariamente que usar uma camiseta escrito assim, eu amo Jesus, não é? Sou feliz por ser católico, mas parece que a pessoa transpira felicidade. Isso dá um valor agregado para a empresa? O cliente que chega numa empresa, que vive a fé de maneira natural, ele se sente mais acolhido? Qual é a sua experiência? Nossa, que diferença. Porque muitas pessoas, ela não associa a gente à fé. Mas eles falam, nossa, mas o que tem aqui de diferente? Eu chego aqui, parece que a energia é outra. Isso. A energia é outra. Parece que as pessoas aqui olham a gente de forma diferente. O que acontece? Mas nós não levamos assim que isso é fruto da religião. Talvez um dia a gente consiga, através dessas comunicações, percepções, inclusive nós estamos desenvolvendo agora pelo marketing um símbolo do Irota, que seria uma pomba carregando um ramo de oliveira. E algum dizer que estamos estudando, inclusive com a participação dos funcionários, uma esperança para o mundo. Alguma coisa nesse sentido, para mostrar que a gente está preocupado com o bem-estar das pessoas, das famílias. A gente quer acolher as pessoas, famílias. Hoje eles sentem isso no ar, mas não relaciona, porque a gente não tem explicitamente isso, a não ser aquela bússola da vida que a gente coloca na entrada da loja. Mas muitas vezes as pessoas não têm nem tempo de olhar aquilo lá e interpretar aquilo lá. Só quem conhece a história do Irota ou leu alguma coisa parecida, relacionada. Como nós já vimos. Mas para conseguir chegar a esse equilíbrio do humano, do financeiro, do produto que tem qualidade e, ao mesmo tempo, preço justo, e a pessoa, então, ela se sente num lugar com essa energia, né? Com esse clima todo diferente. Para chegar a isso, tem que ter algum trabalho com os colaboradores, com os empregados, com os funcionários? Profundo. Quem faz a transformação são os nossos colaboradores dia a dia. Não é o pessoal que fica lá em cima escondido. Não, senão ele fica na dele. Agora, quando a gente mostra que é necessário ter todo mundo um tratamento especial, como se fôssemos da mesma família, um tratamento, digamos, cristão, irmãos. Há um conceito de família no Virota. Exatamente, nós somos uma grande família, todos se preocupam com todos. Nós buscamos ajudar os mais necessitados, os familiares mais necessitados. Fazemos campanha para isso. Não só buscamos a questão de aumentar a religiosidade, provamos que quem tem religião tem uma vida mais simplificada, provamos que a importância da família, a estabilidade familiar, ligado também, logicamente, à estabilidade matrimonial. Isso é fundamental para ter uma boa família coesa. E, consequentemente, quem tem uma boa família e quer a prosperidade dos filhos, tem que investir na escola, na melhor escola que puder ter os filhos. Mais do que ter um carro novo, é ter uma boa escola para os filhos. E quem tem uma fé firme, uma família estruturada e tem uma boa formação educacional, nunca vai faltar emprego na vida. Nunca. Jamais vai faltar emprego na vida. Porque nós temos essa experiência, conhecemos essas estatísticas que existem por aí e falam claramente que esse é o funcionário que todas as empresas no mundo querem, não é só no Brasil. Pessoa com valores. Valores. Pessoas inteiras. Íntegras. Fala, pensa e age de forma igual. Não tem falsidade. Não gosto muito desse negócio de aplicativo. Meu celular já está cheio de aplicativos, né? Eu vivo com o celular o tempo inteiro. Mas a primeira vez que eu recentemente entrei numa unidade, eu não vou dizer qual é, não é? Então, daqui a pouco o senhor já vai saber qual foi o funcionário. Ele, na hora do caixa, ele disse: o senhor tem o aplicativo Hirota? Eu falei: não, sem a mínima vontade de baixar. Pois a pessoa foi tão inteira, né? E conseguiu fazer aquela coisa que Jesus disse: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Ele se colocou no meu lugar e disse: o senhor vai economizar um pouquinho. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção.
Aí já eu abri a guarda, falei, então, quem sabe, né? Foi rápido, a pessoa teve paciência, e o que mais me impressionou, o cliente que vinha atrás de mim não ficou irritado, porque eu tive que demorar um pouco mais. E aí eu já percebi que ele tinha também um padrão de qualidade de Quirota. Ele também tinha a ciência da paz, ou a paciência, né? É alguma coisa cultivada, essa paz no ambiente profissional? Como que é isso? Exatamente, é cultivado isso. E os clientes, que é igual como um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro que experimenta a água do cristianismo verdadeiro nunca mais deixa de ser cristão, porque nada se compara. O mesmo acontece com o cliente Irota. Ele não conhece Irota, então ele não vem Irota porque não conhece. Mas uma vez que ele experimenta, bebeu da água, ele fica, digamos assim, escravizado. Porque ele fala, nossa, esse pessoal é diferente. A educação, a preocupação com o cliente. Tudo. Já lhe aconteceu, porque a gente sabe que Francisco Hirota vai até no banheiro para ver se está limpo, não é? Os detalhes. Dá o trabalho que ele já sabe, que ele já fez, porque ele já sabe fazer, e se precisar fazer de novo, faz. Não é assim? Já lhe aconteceu, então eu imagino que o senhor ande pelas gôndolas do supermercado, sim, olhando os produtos, aqui e acolá. Até, né? Hoje. Eu imagino, estou imaginando. Eu, apesar de ser o presidente do Conselho de Administração e CEO da empresa, que é ambíguo, mas nós estamos resolvendo isso em termos de governança corporativa, mas eu ainda reservo tempo na minha agenda para falar com os meus funcionários, dar palestra para eles e visitar todas as unidades, nem que demore 2 meses. Mas... E já lhe aconteceu, o senhor está passando por uma unidade, não vou falar de pessoa, vou falar de produto, que é menos arriscado para mim aqui. E o senhor olhar um produto e dizer assim, isso aqui não combina com Hirota. O senhor dizer, pode tirar. Muitos. Exatamente, eu faço isso porque eu tenho 52 anos de experiência nesse negócio. Então, é minha obrigação ajudar as lojas a resolver os problemas. Então, eu visito as lojas com o intuito de ajudar os gerentes a perceber algumas coisas que eles não percebem. Uma forma de expor o produto, um produto incompatível com o nosso público, né, dentro da segmentação de mercado, ou um tratamento que não corresponde com o sistema nosso, ou alguma instalação que não corresponde com o perfil que a gente quer. Ou acessibilidade. Acessibilidade. Que me chamou a atenção, a total acessibilidade das lojas. Exatamente. A gente faz questão de trazer um melhor conforto, né, para os clientes, pensando na preocupação de ele ser um ser humano e tem que ter todas as... E uma outra coisa que é um valor dessa... É um valor da fé vivido no mundo dos negócios, né? Exatamente. É misturar o pai com o pão, não é? Legal. Sem colocar, sem transformar a igreja num supermercado e nem o supermercado numa igreja, né? Porque convenhamos, né, senhor Francisco? Fica o nome do Papa, né? O nome do Papa. Isso é um papo. Existem algumas igrejas que são pequenas igrejas e grandes negócios. Na verdade, são supermercados, não é? Só falta ter as gôndolas, os produtos. E existem negócios que acabam se tornando verdadeiras religiões, né? Querendo ter um fanatismo, uma fé, como se a pessoa tivesse, ao invés de seguir Jesus, fosse seguir fica viciado, não é? Mas, enfim, então o senhor já tirou algum produto? Tirei e mandei colocar. O que faltava também? Sim, porque a gente fica observando os concorrentes, fica observando as coisas. O senhor vai no supermercado dos outros? Mas esse é um aprendizado total, você tem que ir. Se você não viver dentro do concorrente, você está perdido. Você tem que reservar um tempo para visitar a sua loja e nunca deixar de visitar os concorrentes com uma frequência, e principalmente os novos. Tem uns novos no mercado, né? Sempre tem. E já está estudando. A gente manda fazer um estudo, uma topografia. Estuda todas as coisas que são visíveis e tenta descobrir os invisíveis. E até descobre boas ideias. Claro. Tudo que o Hirota tem é copiado. É lei de Lavoisier. Não tem vergonha de falar isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu rodo o mundo atrás de copiação.
Porque a gente não cria nada, só Deus cria, né? Só A gente Deus foi o copia. criador, nada mais, o resto é tudo copiado, melhorado. E o senhor acha que o senhor já copiou alguma coisa que depois, no seu supermercado, está melhor, está copiado e melhorado? Sim, toda a gestão de RH foi copiado. Copiado não, assim, eu tive aula no IES e tudo, mas a gente fez uma implantação baseada em algumas coisas que deram certo. Gestão de RH, que a gente tem já desde no início dos anos 2000, que faz avaliação de funcionário, que dá premiação, que dá reconhecimento, um monte de coisa. É tudo copiado dos outros. As tecnologias são copiadas, esse sucesso do Irota, que o Irota em casa, foi uma cópia de Curitiba. Eu estava lá na última reunião de dezembro de 2019, aí num condomínio tinha um tipo de um mercadinho assim, um amigo lá falou, Francisco, você não quer visitar um negócio novo que surgiu ali acho que é tia dele ou sogra dele. Seu avô é 4 horas, ainda é meio-dia, você não quer? Claro, vamos lá. Aí eu vejo essa mercadinho, geladeira, carne, cerveja, eu falei, caramba, interessante, né? Mas não deu outra. Agora que bateu a pandemia em fevereiro de 2020, março, abril, eu chamei o pessoal da empresa e falei, ó, dou 100 dias para vocês montar essa loja. Eu fui lá, copiei, filmei tudo direitinho, detalhe, tudo, e falei, copia, faz igual. Não tem copiação perfeita, a gente chuta, depois vê onde que bateu para corrigir. É verdade, mas às vezes melhora. Olha, nós estamos aqui entrevistando a simpatia de Francisco Hirota, um empreendedor que é católico, que tem fé, né? Fé no Pai e fé no pão nosso de cada dia. Então, nós vamos fazer agora um breve intervalo, voltamos em seguida para mais um pouquinho desse delicioso bate-papo. Estamos aqui na TV Evangelizar com uma conversa muito franca, não é? Sincera, é quase uma confissão, não é uma confissão, não é? Com Francisco Hirota, CEO de uma grande rede de supermercados. Está só em São Paulo ou está em outros lugares? Grande São Paulo. Na Grande São Paulo. Muito bem. A doutrina social da igreja, não é? Ela tem alguns princípios que não é difícil, olhando para o seu empreendimento, a gente perceber que o senhor seguia por eles, né? Um deles, que eu gostaria de começar por ele, é a sustentabilidade, não é? Eu acredito que todo empreendedor de sucesso não gasta mais do que ganha, né? Ele garante que vai no final do mês fechar as contas, né? Mas não basta a sustentabilidade financeira, tem que ter uma sustentabilidade humana, o tempo dedicado ao serviço, as pessoas não ficam estressadas naquele ambiente de trabalho, nem o cliente, nem o colaborador, nem o pessoal da administração. Como que o senhor vê esse valor da sustentabilidade no seu empreendimento? Olha, a gente procura aplicar todas as sustentabilidades que acho importante, mas nós temos uma que a gente trabalha com mais intensidade, que é a sustentabilidade familiar. De boas famílias saem boas pessoas, de boas pessoas sai bom trabalho. E de bom trabalho gera resultado. Então, é a sequência que a gente trabalha nas famílias, dando melhores condições que puder para a família, não só a condição financeira, pagando o melhor salário, prêmios, bônus, essas coisas, mas também outras questões educacionais. Nós temos uma bolsa de estudo muito intensa, né? Hoje nós temos mais de 400 pessoas que se formaram pelo Hirota, né? Com convênios com faculdades e tudo mais. Então a gente investe esse tripé aqui da educação, né? Que o senhor falou, família, fé e educação. Fé, família, escola e trabalho, né? Fé, família, escola e trabalho. A gente tem um curso de formação de ética e moral dentro do Hirota. Então, os portadores de um bottom dourado, né? Aqui eles têm 3 tipos de bottom. Tem o bottom dourado, que são pessoas que passaram por um curso de ética, de importância da família, importância da fé e tudo mais, passaram por um curso intensivo disso e são graduados, recebem esse bottom dourado. Depois nós temos 2 bottoms de resultado.
que são o bottom azul e o bottom verde, que dependendo da classificação, eles recebem uma premiação, às vezes trimestral, às vezes semestral e às vezes anual. Também um valor. Também um valor, determinado percentual do salário e tudo. Eu vi isso no Japão, quando estive no Japão. Então, a gente procura trabalhar essa questão da fé, da família, da escola e aí também a questão da importância do trabalho, né? Inclusive, eu fiz uma apresentação da reinterpretação do trabalho, né? Porque contando um pouco a antropologia do trabalho, desde o tempo de Adão até chegar nos dias de hoje, e que eu mostro através de 2 horas e 15 de apresentação, que são 16 blocos de 8 minutos, que onde eu mostro, então, como a antropologia do trabalho, o significado do trabalho, como deve ser o trabalhador, que o Hirota busca, como deve ser o trabalhador, que o mundo precisa hoje, né? Quais são as virtudes que tem que lutar, que tem que carregar, quais são os comportamentos inadequados, o modo de vestir, o modo de se comportar perante outros Existe uma ética geral. Geral. 2 horas e 15. Porque na minha interpretação, Francisco Hirota, o trabalho nada mais é do que voltar ao tempo da perfeição humana, que é o tempo antes de Adão. Então, se você é um Quando Deus viu que tudo era bom. Exatamente. Por que você é médico? Para voltar à saúde que você tinha no tempo do paraíso. Por que você é digamos, um enfermeiro, um engenheiro? Então, a sua missão pessoal, não institucional, é construir o céu na terra? Construir um paraíso na terra? Aproximar. Que o Pai Nosso diz isso, né? Seja feita a vossa vontade aqui na terra do jeito que é no céu. Aproximar. Mostrar que o céu está mais perto do que a gente imagina. Tem marido que, quando a esposa diz, vamos no supermercado, ele pensa, não vou. Aquilo lá não é o inferno, mas é o purgatório. Ela vai encher o carrinho de coisa que eu não quero, não é? O senhor acha que os maridos que vão no supermercado do Hirota vão se sentir mais perto do céu do que do purgatório? Ou é um sofrimento? Eu acho que não é tanto sofrimento assim para ele. Eu acho que para todo homem fazer compra é uma coisa chata. Né? Ah, é? Para o senhor homem. É. Fazer compra é não coisa chata. Não faça contra-propaganda do seu negócio. Não, mas assim, é uma coisa chata. Então você tem que trazer alguma coisa prazerosa, no meio de coisa chata, porque você tem que pagar. Para mim a coisa mais chata é comprar roupa. Então, mesmo comprar roupa e tal. Então, você tem que trazer algumas coisas que os homens gostam, né? Os vinhos, queijo, algumas bebericações, salgadinhos, essas coisas que o homem gosta para ir passar. E ninguém bate o preço do Hirota nos vinhos. Pois é. Nossa. Aí eu acho que agora eu estou entendendo. Está vendo? Ele sabe. Porque eu estudei o senhor antes dessa entrevista. Aí, tá vendo? Tá vendo? Mais do que o senhor imagina. E é verdade, que a gente tem as pesquisas disso, né? E a gente sabe que no vinho a gente é quase imbatível. Somos um dos maiores. É imbatível. Um dos maiores. Não, é imbatível. Já está imbatível. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada, mas é uma verdade. Então, isso todo mundo conhece. Vinhos, queijos e tal. Então a gente procura criar um ambiente menos de atrito para as pessoas, né? Menos atrito para as mulheres. Essa palavra atrito é o mundo dos negócios de hoje. Os supermercados hoje estudam qual o nível de atrito que existe dentro de uma jornada de compra dentro do supermercado. Estuda matematicamente, fisicamente isso, desde o momento que a pessoa pega o carro em casa e entra, escolhe o porquê, escolhe um determinado supermercado A ou B, e como ele entra dentro do supermercado, atravessa a zona de sombra, que existe 10, 15 metros da zona de sombra, entre a entrada do supermercado até ele sentir o ambiente do supermercado, que o cérebro fica desnorteado. Existe um estudo psicológico? Exatamente, existem estudos psicológicos e muita gente se aproveita disso. Os marketing modernos aproveitam... de sombra? Que o cérebro precisa de um tempo para se adaptar a esse novo ambiente. Quando ele quando eu estou no escuro... entra no claro. Daí eu chego para o claro. Você precisa de um tempo, né? Então, então, quando você entra no pisa do supermercado para sentir o ambiente, leva um tempo. E esse tempo é importante, que ele não seja muito atritivo. Seja um ambiente que esse tempo seja o menor possível.
Então, se cria essas questões, os atritos que tem na hora de pegar uma fila, escolher algum produto. Se você gasta muito tempo para escolher um produto, então você vai perder muito tempo. A gente já procura ter produtos que não tem escolha, todos são bons. Todos os tomates que você vai ver lá é bom, não precisa, porque quanto mais o ser humano... Então tem aqui não só a sustentabilidade, mas tem também o valor da qualidade. Claro! O cliente tem que se perder menos tempo possível dentro de uma loja, seja na hora de escolher o produto, porque quanto mais contato manual, mais ácido úrico você transmite para os produtos e aquilo estraga com mais perecível, fica mais perecível. Então, quanto menos ele colocar a mão, as mãos é melhor. Então, quer dizer, a jornada de compra é a rapidez com que você identifica os produtos e a rapidez com que você é atendido no caixa. Exatamente. Então, daria para dizer que se tivéssemos valores referenciais do conceito Hirota, seria cordialidade, dignidade, sustentabilidade, solidariedade, né? Esses são valores que depois formam esse todo íntegro e integrado. É um empreendimento integral. A pessoa chega ali e ela se sente inteira. Porque hoje o mundo é fragmentado, né? É puxada para tudo que é lado. Então, essa questão social solidária é muito importante no Hirota, porque eles sabem que o Hirota está conveniado com instituições sérias. A gente, para fazer um convênio com São Judas Tadeu, a gente manda uma equipe estudar o histórico de São Judas Tadeu. Não é qualquer empresa. São Judas Tadeu, né? O senhor está falando do santuário, né? Hã? Do santuário São Judas. Sim. Pois é, muita gente confunde. O senhor sabe que aqui, essa quadra é o Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Está aqui desde 1930, né? 35. E nós recebemos aqui recentemente, até tem aí um jornalzinho para o senhor, a Medalha São Paulo Apóstolo, reconhecimento da Diocese. Sabe quantas refeições são dadas aqui gratuitamente por dia, mais do que no Hirota? Incrível. 10 mil. Por dia? Por dia. Vocês têm até uma horta ali que os nossos funcionários... Hoje o assunto não é no Instituto Menino de São José Tadeu, e eu quero aqui de público agradecer sua presença, que o senhor nem sei se lembra, mas o senhor sempre está aqui ajudando a nossa festa junina, que é a maior de São Paulo. Festa junina do Instituto é sem sombra de dúvida a maior de São Paulo. Eu sou presidente da obra, tem um monte de obras pelo Brasil, mas essa daqui ela tem um diferencial e tem uma coisa muito curiosa. Desde que ela nasceu como orfanato, não era para criança abandonada, era para criança de famílias que não poderiam educar os seus filhos porque tinham que trabalhar. E teria que deixar na rua. Aí iria ficar abandonado, ia ficar com uma série de problemas. Perfeito. E era internato, e a criança ficava aqui, e até hoje nós temos casos assim de adoção, até os 18 anos. E não se tem egressos daqui desempregados. Olha que maravilha. Não tem. Entrou aqui vulnerável e saiu daqui vencedor. Olha assim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu estava maravilhoso. conversando com a Renata, porque... é uma dessas Renata é a nossa jornalista aqui que é responsável por essa maravilha aqui do Instituto. Por que os empresários cristãos, católicos, cristãos de forma geral, eles têm que ver o benefício que uma empresa pode realizar para o mundo? Através de pequenos gestos, atitude, separar uma verba que você ia gastar mais no marketing, ou reduzir um desperdício, alguma coisa, e você investir nas pessoas, né? Nas pessoas. Tem um episódio, nós temos 11 creches, né? Nossa. E normalmente as creches estão próximas a regiões de pessoas vulneráveis. Mas vamos imaginar que numa creche tem ali o filho daquela senhora que trabalha numa casa de um advogado. Mas o advogado também tem um filho, né? E ele também trabalha fora, e ele também tem que colocar. E nós temos muitos casos de que os dois filhos vão para a mesma creche. Convivem. Porque a creche, mesmo sendo conveniada pela Prefeitura de São Bernardo, São Paulo, por ela ter fé, ela tem cuidado. E quando ela tem cuidado, ela faz do nada
quase nada faz quase tudo. Exatamente. Aí as paredes estão pintadas, as pessoas são educadas, têm visão. É impressionante que com essa questão social está muito mais para as ordens religiosas do que instituições públicas. É o que as Alianças de Misericórdia, Arsenal da Esperança, Judas Tadeu. Então, acho que o esforço político deve ser toda a instituição pública, mas o esforço individual, o que chega, atinge o coração das pessoas, são as pessoas e as ordens. Elas até querem fazer a caridade, mas elas às vezes não têm a tecnologia da caridade. Não sabem como tratar. Não sabe. Aí, será que será que eu vou entregar o dinheiro no semáforo? Não é? Ou eu mesmo vou lá na Cracolândia? Não. Existem instituições que fazem isso profissionalmente e generosamente, gratuitamente. Frei Rogério, que nós fizemos lá, né? Eu estou tentando aproximar... Da Pastoral do Empreendedor. Eu estou tentando aproximar o Frei Rogério aqui da Prefeitura de São Paulo para ajudar no problema da Cracolândia. Porque ele, numa das lives que ele fez para nós, ele deu, durante 4 semanas, terminou o mês, semana retrasada, a doutrina social católica. E ele explicando das pessoas lá, dos moradores de rua de Brasília, as classificações diferentes, como você tem que tratar cada uma das classificações. É uma coisa você ter uma pessoa que está naquele momento na rua, outra coisa é quem é viciado em droga, outra coisa é quem morar definitivamente, quer morar lá e não quer trabalhar, quer ter a liberdade de escolher onde ficar. Tem várias, são 5 classes. É de novo a zona, isso? como é que o senhor chamou? Zona de escura? Zona de penumbra? O senhor falou de um nome ali, né? Não é. Quando a pessoa entra no supermercado. Quando entra também numa situação assim, ela acha que de noite todo gato é pardo. Não é. Mas não é. Tem gato preto, tem gato branco, tem gato de toda cor, não é? Exatamente. Só quem entende de gente que sabe disso. Quem estuda isso. Aí vai entrando, vai dizendo, opa, tem gente aqui que é vítima. Exatamente. Outro dia eu vi uma pessoa falando numa rede social, olha, se eu fosse a polícia, chegava lá e prendia todo mundo. Não. Não é assim, né? Não é assim. Tem que ver as segmentações que existem naquilo lá. E cada um tem um modo de tratamento. Jesus, quando conversava com as prostitutas. Pois é. Não é? Certamente, aquela mulher, ninguém te condenou. Não é? Foi eu, né? Mas, e conversando com mulheres dessa natureza, a gente vê que de noite todo gato é pardo. A gente pensa que é todo mundo igual. Não mas estão não lá é, não. por outras razões. Por outras razões. Não foi escolha. Muitas vezes ela é obrigada. Não foi escolha própria. E ainda falam que é vida fácil. Nada de fácil. Meu Deus. Mas, senhor Francisco, eu não sei se essa é a produtora que veja se já está no horário, porque eu já não estou te ouvindo mais. E a conversa tão animada que a gente nem tem vontade de parar, né? O seu nome é Francisco. Hoje, como é que o senhor se sente aí? O senhor São Francisco de Assis e o Papa Francisco. Nossa, foi uma honra muito grande, né? Porque a gente tem vários Santos Francisco, tudo, né? Mais proeminentes, São Francisco de Assis, tudo, mas tem o de Sales, tem... Mas assim... tem São Francisco de Sales, os salesianos. Os salesianos e tal. Mas o Papa Francisco veio honrar mais esse nome, porque o Francisco é mais ou menos, dentro do que eu estudei, é mais ou menos como o japonês, é 880, não tem meio termo. É ou não é? Incrível, né? Eu estudo isso há muito tempo, então você não vê o japonês meio honesto, ele é honesto ou não é honesto. Então, os franciscos geralmente é assim, o cara é porreta do bom ou é porreta de mal. Maravilha. Então, estamos aqui entrevistando o senhor Francisco Hirota, que está nos dando uma lição aí de que é possível juntar céu e terra, fé e vida, solidariedade e sustentabilidade. Nós vamos fazer um breve intervalo e logo em seguida voltamos para encerrar. Mas este programa certamente terão outros, né, em que vamos falar sobre empreendedorismo e fé. Chegamos ao último bloco do programa Rema de hoje, entrevistando Francisco Hirota, desta rede de supermercados Hirota. Mas Francisco Hirota não é apenas empreendedor, é pai, né? É marido. Marido. Né?
Algumas pessoas dizem o seguinte: o defeito dos empreendedores é que eles acabam tendo mais proximidade com o seu negócio do que com sua família. E o senhor disse aqui, que educação, já falamos disso, fé, falamos bastante, trabalho, falamos bastante, mas o senhor começou falando de família, né? Como que conselho o senhor daria para um empreendedor que certamente tem mais tarefas do que horas no dia, né? Sempre fica alguma coisa para o dia seguinte, para valorizar o seu maior empreendimento, que é a família? Esse é um dos grandes, talvez o maior desafio dos empreendedores. É a gestão do tempo, é o equilíbrio do tempo. Por isso que na bússola da vida do Hirota são 4 esferas concêntricas, para equilibrar a vida da fé, da família, da escola e do trabalho. Porque o trabalho é naturalmente viciante. Você nunca, se você se entrega ao trabalho, é como a dopamina. Ela é vício. É vício. Então, se você não tem a dopamina do controle, só a dopamina impulsiva do querer mais, e não tiver a contrapartida, que é a dopamina do controle, você não consegue dosar isso para equilibrar as esferas da vida. O grande desafio hoje é exatamente equilibrar o lado familiar, o lado dos negócios, o lado pessoal. Você também tem a sua vida pessoal, você torce para um time, você tem o seu lazer, você gosta de uma cervejinha, alguma coisa, né? Gosta de um esporte. Então, você tem que dar vazão equilibrada para todas essas questões. E isso é um desafio tremendo. Você precisa estar convicto que a gestão da vida passa pela gestão dos papéis da vida. Porque, naturalmente, uma pessoa que não vai estudar esse equilíbrio, tem como estudar esse equilíbrio. Tem cursos que já falam sobre esse equilíbrio desses papéis da vida. Geralmente são 8 papéis, e a gente tem que saber equilibrar. Ser um bom pai, ser um bom aluno, ser um bom empresário, ser um bom amigo, ser um bom participante da sociedade, de uma religião. Então, normalmente nós temos 8 papéis da vida, e o papel do lazer também. Eu, com tudo que eu tenho, ainda faço minhas cavalgadas, né? Uma vez por ano eu vou 225 quilômetros de cavalgada da fé, 225 quilômetros, e também eu faço a caminhada da fé, 30, 40, 50 quilômetros. Então, você tem que dar vazão ao futebol. Eu jogo futebol toda semana, eu pesco 2 vezes por ano. Então, eu tenho papel. Sabe que eu estou promovendo uma peregrinação no ano que vem para empreendedores. Vou falar mais disso aqui numa outra ocasião, que hoje não temos tempo. Mas, começando por Dubai e andando por toda a Terra Santa, fazendo a experiência de Jesus empreendedor, porque Jesus ficou mais tempo numa empresa do que pregando. Ele gastou mais tempo pregando cadeira, pregando prego, do que pregando a palavra de Deus. Sem dúvida. Foram 30 anos pregando prego e 3 anos pregando a palavra. Exatamente. Não é? É muito curioso isso. E José era um empreendedor. E não sei se o senhor já se deu conta de que ele começou o anúncio do reino num grupo de empresários. Era Pedro, que tinha uma empresa de pesca, tinha empregados. É verdade. Junto com Zebedeu. Sim. Tiago e João, André, seu irmão. E uma coisa que me chama a atenção é que Jesus escolheu como um dos apóstolos o fiscal da Receita Federal, Mateus. É incrível, a história dos apóstolos é uma coisa incrível, né? Se a gente estudar dentro do RH moderno, o único que passaria seria Judas Iscariotes. Todos eram rudes, todos eram meio, né? Que não passaria no teste. E aquele ali foi o traidor. Exatamente, entendeu? Só que a entrevista de emprego de Jesus foi diferente, né? Ao invés de entrevistar um por um, ele foi e passou a noite em oração. Com eles, inclusive, porque depois disse que eles desceram do monte, então ele pegou um grupo e foi rezar. A oração é muito importante na vida do empreendedor, né? Como que é a oração e o silêncio na vida de Francisco Hirota? Olha, Padre José, a oração talvez é a coisa mais importante na vida do cristão. Não é? Muitos não se dão conta disso, né? Porque se você não tem isso diariamente, um momento de reflexão,
diálogo com Deus, você se perde. Uma vez por semana na missa não é suficiente, né? No Opus Dei fala que se você pudesse assistir todos os dias, você seria interessante. Claro que na vida do empresário isso, mas pelo menos 2, às vezes Alguém 3. me disse uma vez que a oração tem que ser diária. quem não faz meia hora de silêncio, não fala nem de oração, e não é uma pessoa religiosa que falou isso, quem não faz meia hora de silêncio se torna medíocre. Ele repete um pouco mais do mesmo. O silêncio nos torna criativos, vem aquela ideia. E às vezes a gente é tão barulhento que só tem tempo de fazer silêncio na hora do banho. E aí que vem as grandes ideias. Quando que vem as grandes ideias de Francisco Quirota? De madrugada. De madrugada? Porque a turma diz assim, meu Deus, agora ele vai vir com uma nova ideia. E eles estão cansados disso, porque o Francisco Quirota traz sempre uma nova ideia. Mas é daquelas reflexões durante a madrugada daquilo que eu vi. Mas aí acorda ao como que é? É incrível, eu chamo de gira-gira isso, né? Gira-gira, que dá uma girada na minha cabeça. Porque eu sei que se foi antes das 5h30 da manhã, é gira-gira. Se veio depois das 5h30 é porque está na hora de acordar, então não ligo muito. Mas se bateu 3 horas, 3h30 e tal, e falando, escreve, eu tenho um bloco na minha cabeceira. O Padre Zezinho, eu não devia dizer isso aqui, o Padre Zezinho tem a mesma coisa. Olha aí. Né? E o Padre Zezinho tem uma mania, ele está tentando se curar disso daí, ele tem uns pincéis e ele escreve na parede. E uma vez ele achava que ele estava na casa dele, porque a gente que viaja muito, a gente até acaba esquecendo que não está em casa, né? E ele estava na casa lá de uma família, né? E ele pegou a caneta e começou a escrever uma letra no meio da madrugada para não esquecer. No dia seguinte não tinha papel, ele pegou e escreveu ali. Até hoje está lá, a mulher não quis mais apagar de jeito nenhum. Exatamente, isso para mim é com uma certa frequência essas coisas, entendeu? E eu sei que se for nesses horários, eu tenho que acordar e escrever. Eu já sei. Alguma coisa... Por isso que eu falo assim para muitas pessoas, olha, eu não sei se isso é uma coisa pessoal minha ou é um recado que eu estou recebendo do Espírito Santo, porque realmente as grandes ideias de como enfrentar um desafio, de um novo negócio, de como eu abordar uma pessoa, como eu entrar, se estudar os processos, tudo. Eu já estudei isso, seu Francisco. Impressionante. Já estudei isso, eu faço a mesma coisa quando eu escrevo um mini-sermão, né? Todo dia atinge 15 milhões de pessoas. Como? Como assim, né? Porque nós temos o lado em que entra as ideias, o input, né? A caixa preta que se fecha, né? E lá dentro tudo tem a ver com tudo, mas a gente não domina esse processo. Então, precisa o momento esse daqui é o momento da atividade, aí precisa o momento da passividade, que a gente precisa esperar o novo, aquela ideia nova que vai vir, uma música nova, enfim. E é uma pérola às vezes, né? Eu fiz uma música que talvez tenha sido a mais importante da minha vida, Conheço um Coração, e eu estou fazendo um teste agora nos lugares onde eu vou, eu peço para as pessoas assim, olha, eu vou cantar uma nota e uma sílaba. Se essa música estiver gravada no seu coração, continue. E aí eu faço assim, G. E as pessoas, Jesus, manda teu Espírito para transformar. Quer dizer, é uma nota. É uma nota. É uma nota. Traz tudo. E aquilo já está gravado dentro das pessoas, porque nasceu, acho que do Espírito Santo, né, do coração de Deus. É impressionante, por isso que eu falo muitas vezes, né? Às vezes as pessoas não entendem por que eu, às vezes, assim, nem tenho tantas condições, mas eu procuro ajudar, porque, assim, como eu fui pobre, né, muito pobre, trabalho desde os 7 anos de idade na roça, tudo, eu sofri muito, eu sei o que é, e Deus deu tantas coisas boas para mim, tudo, e ainda me dá essas ideias de madrugada, sabe? Qual seria uma ideia, assim, para a gente, já estamos indo para o final do nosso programa? Olha... Talvez até uma que o senhor ainda não contou. Eu, quando tive a governança corporativa... Assim, fui com uma lucidez tremenda que ninguém sabia nem o que era isso aí. Entendi. E aí eu chamei minha família no sítio e falei, nós precisamos implantar a governança corporativa. Mas o que é isso, cara? Você está louco? Eu falei, não.
porque isso aqui a gente está entre os irmãos, a gente tem um fio de bigode, tudo bem, mas daqui a uns tempos não vai ter mais, e aí as coisas podem complicar. Então é bom a gente botar tudo em contrato, tal. E os meus irmãos ficavam olhando os feriados, ficavam olhando, esse cara tá louco, o que é esse governante? Isso aqui é para Petrobras, para Vale do Rio Doce, não sei o que lá. Eu falei, não, a gente vai tentar emplacar isso, nós vamos tentar fazer um acordo de acionista, uma blindagem patrimonial e vamos estipular as regras da sucessão. Meu Deus, isso em 2007, 2006. Sucessão. Quem imaginava isso? Eu com 30 e poucos anos de idade falando isso. O senhor tem 40 sucessor? anos. Já. Mas não é na história do pai rico, filho nobre, neto pobre. Não, a gente tem que trabalhar, você tem que fazer um business disso, né? Você tem que preparar o sucessor, tudo, né? Tem toda uma regra dentro dos governança cooperativa que faz... Não é porque é filhinho do seu Francisco que agora pode andar de carrão. Que eu preciso explicar para o sucesso do Hirota até agora, graças a Deus, é duas coisas: gestão e religião. É como o padre diz. O pai e o pão. Exatamente, gestão e religião. Se gestão sem religião, fica uns negócios meio doidos, como nós estamos vendo no Brasil, empresas aí que não tem, estão criando um monte de problema aí, porque não teve uma visão social da empresa. E religião sem gestão, isso é caridade, isso é igreja, né? Então, você precisa das duas coisas. Precisa ir atrás da gestão. Claro, a melhor gestão que tiver. Por isso que eu fiz não só engenharia mecânica, depois eu fiz administração, pós-graduação, depois estudei mais no IS, depois fiz pós-graduação em negócios do IESE, na Espanha, que é uma das melhores escolas de negócio do mundo, né? Então, tem que buscar a gestão. Mas a religião... Você sabe que nós temos uma escola de gestão, eu sou presidente da mantenedora e tem uma escola de gestão internacional no Brasil. Olha. ESIC, tá, agora vamos fazer negócio aqui. Chama-se ESIC. ESIC? É a Escola Internacional de Business, Olha. de negócio. Olha. E de inspiração católica da nossa congregação, está em Curitiba. Extraordinário. Vamos montar um polo aqui e já começar a colocar a inspiração de religião e gestão, o pai e o pão. Gestão e religião. O pai e o pão. É um sucesso. Equilibrar isso é o grande desafio das famílias. Porque só gestão, só resultado, fica o vazio humano. Tem muita gente, muito sucesso, muito rico, muito poderoso, mas chega no fim e não vê o sentido da vida. Sentido da vida. Eu tenho uma teoria, eu queria saber se o senhor Francisco Hirota aprova ou reprova a minha teoria. Vou me arriscar aqui na sua frente. Outro dia eu falei no mini sermão, não fui muito bem interpretado, que todo empreendedor é um pobre. Todo empreendedor? É um pobre. Pobre por quê? Ele não tem carteira assinada, ele não tem salário, não tem férias remunerada, nem final de semana remunerado, não é? Ele é um pobre. E se ele é empreendedor de verdade, ele ganha um pouquinho de dinheiro, ele abre mais uma loja, mais uma unidade, e ele vive aquilo que o Papa Francisco diz na Laudato Si, uma vida simples e sóbria, né? Rico de verdade é uma pessoa que tem tanto, que não precisa nem ter tanto para ser feliz. Agora, estou certo ou estou errado? Certíssimo. Acho que assim, uma pessoa que tem a religiosidade praticada, séria, ela vai chegar à conclusão de que ela tem que agradecer cada coisa que conquista na vida. Se me perguntarem hoje, quantas lojas você quer ter? Eu falei, isso é que Deus quiser. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Não sou eu que vou decidir. Os caras fazem aquele planejamento estratégico. Eu já fiz isso, né? Planejamento estratégico, marco estratégico, tantas lojas, não sei o que lá. Mas aí vem os planos econômicos, vem a pandemia, vem um monte de guerra da Ucrânia, dá tudo errado. Então... Eu tive um tio riquíssimo, que faleceu aos 90 anos, muito rico. E o que deu menos trabalho foi o armário dele depois que ele morreu. Olha isso. Ele não precisava ter nada, porque ele era rico. Então, ele era rico de verdade. De verdade, né? De verdade. De verdade. Esse é o grande desafio rico de fé e de verdade. Que muita gente acha que quanto mais dinheiro, mais rico, mais feliz. Completamente enganado. Quanto mais rico, mais difícil de ser feliz. Por quê? Porque vai um monte de gente a se aproximar do camarada para se aproveitar. E o cara não tem
sossego na vida. Fica um monte de puxa-saco, um monte de cara interessado, e o cara não tem sossego na vida e não faz belas amizades. Portanto, o rico verdadeiro é pobre. Né? Talvez por isso que Jesus tenha dito que é difícil um rico, esse tipo de rico apegado à riqueza, infelizmente, viver o céu na terra. Infelizmente, é a maioria. Feliz é aquele que descobre isso cedo. Felizes, né? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Missão de Francisco Hirota: construir um pedacinho do céu, um pedacinho do paraíso aqui na terra, dando dignidade para as pessoas. Que bonito, não é? Obrigado pela sua segunda vez aqui presente. Nem dá vontade de parar, né, a nossa conversa, mas com certeza outras ocasiões a gente pode aprofundar outros assuntos. À disposição. Né? Vamos ter aí esse final de semana o encontro da Pastoral do Empreendedor. Sinta-se muito à vontade para participar conosco. Né? Eu já vim fazer palestra aqui da Pastoral. É maravilhoso, é um movimento maravilhoso com o Frei Rogério Soares. Né? Frei Rogério Soares. Ele vai estar em São Paulo dia 5 de outubro. É o dia da Pastoral do Empreendedor. É? Eu também estarei no mesmo. Então por isso que ele está aqui. Muito bem, gente, vamos chegando ao final aqui desse delicioso bate-papo, que a gente até esquece que você está aí. Você deve estar vidrado aqui na pessoa que tem nome do Papa e nome de São Francisco. Mas é o nosso Francisco Hirota. Padre Reginaldo Manzotti, experiência espiritual é com você. Semana que vem tem mais programa Rema. Sou paranaense, querido de Paraná.